E aí pessoal, tudo bem? Bom, na nossa videoaula de hoje a gente vai trabalhar com o tema cartografia. E dentro da cartografia, que tem inúmeros temas para se trabalhar, a gente escolheu o tema escala. Primeiramente, para a gente avançar com o conteúdo, vamos responder a 3 perguntas básicas. Primeiro, o que é cartografia? Cartografia é uma ciência. É uma ciência que trabalha na elaboração, na confecção, na produção e na implementação de mapas para fins didáticos, para fins de planejamento, ou seja, para inúmeros fins. E o mapa? O mapa, ele na verdade vai ser uma representação da superfície terrestre. Uma representação. E, sendo a cartografia a ciência que produz o mapa, ela na verdade precisa de vários acessórios que vão tornar esse mapa uma representação fiel da realidade. Então logo ela precisa de uma escala. A escala, o que seria a escala? É uma fração matemática entre 2 dimensões. A dimensão real, que é a do espaço que está sendo representada, e a dimensão do próprio mapa, que é a distância no mapa e a distância no terreno. Existem 2 tipos de escala, a escala numérica e a escala gráfica. Sendo a escala uma relação matemática entre 2 distâncias, você vai ler mais ou menos a primeira escala numérica. 1 centímetro no mapa compreende, está para, equivale a 100.000 centímetros no real, no terreno. Então, aqui a gente já definiu o primeiro tipo de escala, que é a escala numérica, que é lida dessa forma, 1 para 100.000. Sempre a escala numérica, ela sempre será dada em centímetros. Muito importante essa informação. A outra escala importante é a escala gráfica, que é esse desenho aqui, ó, que mostra a distância no terreno na ausência ou para complementar a escala numérica. Como que eu faço isso? Como que aparece essa distância? Se você tem a distância entre 2 pontos, ponto A e ponto B, ponto A e o ponto B, na verdade, essa distância no mapa, você faz a medida aqui, ou seja, próximo a 2 quilômetros. Ok? Então aqui a gente definiu o que é a cartografia, o que é o mapa, o que é a escala, e agora a gente vai trabalhar um tema muito importante. Aquele duelo entre o que é a escala grande e a escala pequena. Tudo bem? Bom, continuando, você tem aqui o grande duelo de um exercício para o vestibular, é esse entendimento que é uma escala grande e uma escala pequena. A maior escala da representação é quando a gente pensa numa representação em que 1 centímetro no mapa está para 1 centímetro na realidade, que essa aqui é a escala do real. Se eu peço para alguém produzir um mapa na escala 1 para 1, quer dizer o seguinte, que eu vou representar a cada centímetro no mapa, compreende 1 centímetro no terreno. Então essa aqui é a escala maior, a escala 1 para 1. O que acontece é o seguinte, o mapa ele é uma redução daquilo que está sendo representado no real. Logo, eu conservo o 1 para, e aqui ó, eu vou aumentando os zeros, que na verdade eu estou diminuindo a escala, ok? Então a escala grande é a escala próxima de 1 para 1, e conforme eu vou colocando zeros aqui, eu estou reduzindo a minha escala. Em cartografia, a gente denomina que a escala grande são todas as escalas de até 1 para 250.000. Ou seja, eu leio dessa forma, 1 centímetro no mapa compreende a 250.000 centímetros no terreno. Essa aqui é uma escala grande. Quando o mapa for produzido na escala maior que 1 para 1 milhão, eu falo que é uma escala pequena. Entre 1 para 250.000 e 1 para 1 milhão, eu denomino essa escala de escala média. Mas professor, por que tem tanta confusão sobre escala grande e escala pequena? Porque a gente confunde, na verdade, área e detalhes. Por exemplo, a escala grande, ela representa uma área
muito menor, só que ela tem uma riqueza de detalhes muito grande. Um exemplo ali nesse mapa, por exemplo, aqui ó. Você tem a Praça da Sé, em São Paulo, representada em duas situações. É o mesmo lugar, percebam, só que aqui o espaço tem muito mais detalhes, logo a escala aqui é grande. E aqui no mapa 2 é o mesmo lugar, só que representado de uma maneira reduzida, logo uma escala menor. Tudo bem? Feito tudo isso, como que a gente pode representar de uma maneira mais didática? A escala grande, ela ocupa uma área menor e, ao mesmo tempo, ela tem uma riqueza de detalhes. Já a escala pequena, ela ocupa uma área maior, a área representada é maior, só que ela tem menos detalhes. Então, para fins de planejamento, por exemplo, é necessário que as prefeituras se utilizem de quê? De mapas produzidos em escala grande. A escala, como ela se ampara num cálculo matemático, com certeza nós temos uma fórmula para isso. Por isso que é um cálculo, digamos, de fácil resolução. Você tem essa fórmula, E é igual Dzinho sobre Dzão, onde o E, ele é na verdade a escala, 1 para alguma coisa. Aqui esse para alguma coisa que a gente pode chamar por enquanto de X, porque eu não sei em que escala que o meu mapa foi produzido, ele pode ser 1 para 10 mil, 1 para 50 mil, 1 para 100 mil, 1 para 1 milhão e assim vai. O Dzinho, ele seria então a nossa distância no mapa, enquanto o Dzão, ele vai ser a distância no terreno. Logo, você já tem num exercício, você apenas vai substituir os valores e encaixá-los aqui perfeitamente. Só para a gente perceber algo importante dentro da escala, que é o seguinte: a escala, ela sempre será dada em centímetros. 1 para x em centímetros. O Dzinho, que é a distância representada no mapa, ele sempre será dada também em centímetros. Por quê, professor? Ele apenas será dado em metros ou quilômetros se o mapa produzido tiver uma dimensão muito exagerada. E quem faz um mapa, na verdade, em tamanhos de metros ou quilômetros? Ninguém. Já a dimensão real do terreno, que é a distância real, ela pode ser dada em metros, em centímetros e a maior parte em quilômetros. Tudo bem? Agora a gente vai aplicar isso resolvendo exercício. E lembrando, pessoal, como envolve um cálculo matemático, é importante que o aluno se atenha a esse detalhe, que é a transformação de medida. Por exemplo, 1 quilômetro, ele tem a mesma distância que 1000 metros, e 1000 metros está para 100 mil centímetros. Quando eu quero resolver um exercício de transformação de medidas, o que eu faço? Quando eu vou da escala da unidade menor para a unidade maior, eu vou cortando os zeros. Então, de centímetro para quilômetros, aqui ó, perceba este 1, eu corto na verdade 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Quando eu saio do centímetro para o metro, eu apenas corto 2 zeros. Então, a transformação da medida é muito importante para que a gente resolva um exercício de aplicação de escala. Tudo bem? Agora, exercício. Bora lá então resolver um exercício de escala. Primeiro vamos ler. No mapa da região metropolitana de Curitiba, na escala 1 para 200 mil, a distância entre dois pontos foi representada em 4 centímetros. Assim, qual é a distância entre os dois pontos? Bom, primeiramente, a gente vai colocar a fórmula aqui na resolução. Lembrando que a fórmula é escala é igual Dzinho sobre Dzão. Na verdade, a minha sugestão é o seguinte: como é um cálculo de extrema tranquilidade para ser resolvido, o que você faz primeiro? Você monta aqui um esqueminha para saber o que o exercício está pedindo. Assim não tem a margem de erro, né? A escala foi dada, por exemplo, 1 para 200 mil.
certo? Lá no mapa. Então o mapa foi produzido na escala 1 para 200 mil. Ele também deu aqui a distância do mapa, ela foi representada. Lembra que a gente falou que o mapa é a distância representada? 4 centímetros. Então o Dzinho também foi dado aqui, ó, 4 centímetros. Já o Dzão, que é o que ele quer saber, a distância real entre os dois pontos, eu coloco aqui x. Feito isso, eu aloco, né, todos esses dados aqui para a fórmula. Então, na verdade, você chama atenção em que a escala 1 para 200 mil, certo? 1 para 200 mil é igual o Dzinho 4 sobre x. O que vai acontecer aqui? Você aplica a famosa regra de 3, aí você tem x é igual 4 vezes 200 mil, 800 mil. Certo? Só que eu quero a distância real. Lembra que eu disse para vocês que a distância real ela é sempre dada em unidades maiores, como metros e quilômetros. Como eu conservei os centímetros da própria escala, o que eu devo fazer no último momento? Cortar os zeros aqui do resultado. Aqui no caso, 800 mil centímetros equivaleria então a 8 mil metros ou simplesmente a 8 quilômetros. Então a distância representada neste mapa, na escala 1 para 200 mil, entre dois pontos, cuja distância foi de 4 centímetros, na verdade a distância é de 8 quilômetros. Espero ter ajudado vocês. Boa sorte aí nos concursos.